Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto que eu não falo tanto aqui no Instagram, mas quem é mais íntimo meu sabe que eu sou uma estudante de física quântica. E várias pessoas mais próximas, sabendo desse meu vínculo, têm me perguntado o que eu tô achando disso tudo, qual a relação da física quântica com todas essas mudanças que estão ocorrendo no planeta por conta do coronavírus. E eu resolvi contar um pouquinho de tudo que eu fui estudando e aprendendo. Na verdade, a gente já vem falando há um tempo de uma mudança significativa que ocorreria de energia no planeta Terra, que a gente chama de ancoramento da terceira para a quinta dimensão, e uma necessidade de várias mudanças que já estavam ocorrendo de forma gradual e que eu acho que se acentuaram com o coronavírus. Então eu vim aqui hoje para falar um pouquinho primeiro dessa minha experiência particular, desse meu contato com a física quântica, que começou há cerca de 2 anos e meio. Eu frequento um lugar chamado NEC, que é Núcleo de Expansão da Consciência, e lá a gente debate várias coisas, entre elas toda essa mudança de ancoramento energético. E qual é a relação que isso tem com o coronavírus, gente? Eu acho que mais do que nunca todos nós fomos convidados a refletir, né? A pensar o que está implícito em toda essa mudança que a gente está vivendo um pouco na marra e de uma forma muito assustada e repleta de medo, tá? Então, primeiro, eu acho que até o que me motivou a falar sobre esse vídeo foi um vídeo que eu vi hoje, até de uma senhora que ancorou, que recebeu uma mensagem de Saint Germain. Saint Germain faz parte da Fraternidade Branca, que é um dos mestres de uma entidade que a gente acredita, que a gente estuda muito na física quântica, né? E esse vídeo falava um pouco de muitas coisas que eu acredito, da importância do amor, mas também ele estimula, para quem não está familiarizado com as mensagens, um certo medo, como se quem está pronto ou quem está aberto para fazer essa mudança e conseguir vibrar no amor bem, e para quem não está, dá a sensação, meu Deus, o que vai acontecer? Essas pessoas são as que vão morrer? Essas pessoas vão ser eliminadas nessa mudança? Então, primeira coisa, eu acho que é um momento de calma, de autoconhecimento e de reflexão. Eu até listei, então, alguns momentos meu olho vai desviar um pouco, porque eu listei alguns temas para guiar essa conversa. E acho que o principal é a gente entender que, primeiro, todas as mudanças de era, né? Hoje a gente vive a era de peixes e a gente está numa transição para a era de aquário. Ou Aquarius, né? Aquela música Era de Aquarius, muita gente já ouviu falar. Né? Então, assim, muitos estudiosos acreditam que essa transição já começou há algum tempo, porque uma das características mais acentuadas da era de Aquário, que é essa próxima, ou a que a gente está começando a ancorar, é muito relacionada à velocidade da comunicação. Mas eu acho que mais importante do que isso é a gente olhar para a era que a gente estava, que a gente viveu, que a gente cresceu e que a gente teve as maiores inspirações, as maiores referências educacionais, que era a era de peixes. Peixes, até uma forma simplória de falar e de ilustrar, anda em cardume. Então, eu acho que isso traz muita coisa. É a sensação do coletivo. Então, todos os movimentos históricos que ocorreram nessa era, como o principal deles, a Revolução Industrial, falam muito da massificação, né? Dessa coisa repetida, de todo mundo produzindo igual, do mundo passando a entender um pouco mais os países, essa coisa globalizada, a educação massificada. Então, pra gente se sentir pertencimento, a gente tem que ser igual ao outro. Seja através da moda, seja através da publicidade, seja através da música, né? Cada vez mais as pessoas produzindo de forma parecida. E o que também é uma característica muito forte da era de peixes? A questão da religião. Religiões transformando em conflitos religiosos movidos pela política, religiões estimulando muitas crenças limitadoras, estimulando o medo. E eu não tô aqui para criticar nenhuma religião. Eu acho que é fundamental todo mundo ter uma fé e se conectar com ela. Tô falando só dos processos de religiosidade como marcos históricos. Então, até a gente tem muito o catolicismo e toda a sua expansão a partir, muitas vezes, de uma cultura de imposição, né? Que foi assim, que foi muito mal utilizado para uma questão política e ideológica. Então, mais interpretações e uma sensação, movimento de domínio das pessoas a partir de uma imposição. E de mais interpretações, ao meu ver, do evangelho. Mas não vou entrar nessa questão, o objetivo não é esse. O objetivo só é a gente entender que todo esse processo religioso vai ser revisto e já está sendo revisto com a chegada desse ancoramento e dessa mudança de era, de peixes para aquário.
Como é que fica a nossa religiosidade em relação a isso? Eu chamo isso de espiritualidade, que nada a ver, não tem a ver com o espiritismo. Eu até vim do espiritismo, era estudante de Kardec, sempre fui uma praticante, li muitos, sou fã número 1 das mensagens de Chico Xavier, li vários livros espíritas, os da Zíbia Gasparetto, por exemplo, eu li todos, e me trouxe muitas coisas, foi base para eu fazer esse pulo e essa transformação para a física quântica, então eu sou muito grata. Mas hoje eu vejo que isso, na verdade, todas essas crenças limitadoras, o conceito do karma não me preenchem mais. E isso é uma característica não só minha, é uma característica da era de Aquário, que é uma era que preza pela liberdade e para a autoconsciência. Então, o divino está dentro da gente, a gente se conecta, a gente tem poder de se conectar com o divino de forma individual. Seja o divino qual for, para cada um. Pode ser Deus, pode ser Jesus Cristo, pode ser Buda, pode ser Alá, enfim, não importa. Tá? Então, cada um tem uma conexão e deve estimulá-la. Então, cada vez mais a gente vê processos mudando a forma de conexão e de espiritualidade das pessoas. Então, cada vez mais adeptos de meditação, de yoga. E não tô falando que são práticas que sejam melhores do que as outras, mas são práticas muitas vezes relacionadas ao autoconhecimento e esse processo interior, tá? Um dos preceitos básicos da física quântica e que tem total relação com a era de Aquário é essa liberdade individual, a gente quebrar as culpas e a gente entender que primeiro a gente tem que olhar para dentro. Então a gente tem que ser primeiro feliz com a gente mesmo, se agradar, fazer o que nos faz bem. Isso muitas vezes foi cultuado como um egoísmo, como se primeiro eu tenho que cuidar do outro, primeiro eu tenho que, no meu caso, cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, se eu tivesse filho, muito provavelmente cuidar dos meus filhos, colocar essas pessoas em primeiro lugar. Não, isso na física quântica e na era de Aquário, a gente é convidado a pensar de uma forma completamente diferente e sem entender isso como egoísmo. Até eles fazem uma alusão que eu acho muito interessante, que é a história do avião, né? Que a gente, em procedimento de segurança, o que é orientado? Primeiro a gente tem que colocar a nossa própria máscara, né, o respirador, para poder ajudar o outro. E eu acho que isso faz total sentido em tudo na vida. Se a gente não tá bem com a gente mesmo, como que a gente vai ajudar uma outra pessoa? Sabe, essa relação tem que mudar. A gente tem que abrir um pouco a cabeça para entender isso, ressignificar isso, tá? Já falei de religião, já falei de meditação. Outra coisa relacionada a essa necessidade de liberdade do indivíduo, a gente também passa pela contestação do que é certo e do que é errado. A gente quer ter uma liberdade para ser a gente mesmo, para buscar a nossa felicidade. E felicidade é um conceito muito amplo. Então as pessoas estão mergulhando numa jornada de autoconhecimento para buscar a sua essência, para buscar o seu propósito. E eu acho que isso é extremamente libertador e extremamente importante. Num mundo que a gente está vendo que não estava funcionando, que as desigualdades estavam cada vez mais inflamadas, que o cenário político estava cada vez mais polarizado, as pessoas estavam brigando, a gente tinha uma iminência como se tivesse a qualquer momento fosse estourar uma guerra ou sistemas que a gente conhece fossem ser derrubados na marra, né? Então a gente já tinha essa sensação de descontentamento sem saber exatamente de onde vem, e isso faz parte dessa transição energética no qual a gente está inserido. Tá, outra característica muito forte que tem total relação com isso, da era de Aquário, é a comunicação mais veloz, a tecnologia, a revisão da ciência, a ciência não conseguindo explicar vários campos e por isso a gente recorrendo ao eu interior, a coisas mais místicas, a processos mais ligados à religiosidade sem ter a ver com religião. Tá? Então, assim, muitos estudiosos, inclusive, já acreditavam que a gente já estava com o pé na era de Aquário, nesse movimento de transição, justamente por conta de todos esses fenômenos que estão muito claros para todo mundo do digital, né? E o coronavírus traz esse convite de uma forma ainda mais velada, né? Com várias ferramentas, com várias possibilidades e com revisão de modelos, sim, porque ninguém tem dúvida de que quando tudo isso passar, vários formatos vão ser revistos, né? E uma coisa muito interessante, não vou entrar aqui na parte política e econômica, porque não tenho propriedade nem estudo
ancorado, né, embasado para falar, não sou uma especialista em economia, mas com o olhar da era de Aquário, de quem estuda e de quem lê, uma coisa muito interessante é o conceito de fronteiras, que isso, com toda essa questão da comunicação, está caindo. Vários especialistas, aí sim, econômicos e políticos, falaram que esse conceito de fronteira poderia aumentar com o coronavírus, para os países e as nações se protegerem desse vírus inimigo. Mas a era de Aquários aponta para o contrário. Então, acho que num primeiro momento, sim, mais uma vez a gente pode ir para um caminho errado, né, de tentar se autoproteger, mas eu acho que o vírus está aí para mostrar que não tem cara, não tem nação, não tem país. Então, se a gente não aprender com as lições e se ajudar, e eu acho que a China está trazendo vários exemplos muito interessantes disso, por ter sido o país que passou primeiro e que está disposto a ajudar a distribuir testes, a tentar ajudar os outros países a lidarem melhor com isso, podem ser insights interessantes. Então, todos os estudos relacionados à era de Aquário mostram que esse conceito de fronteiras vai continuar caindo até ele deixar de existir. E o que seria isso? Não, lógico que os países, eu acho que isso ainda vai ser uma coisa que vai levar muitos anos, né? Toda essa revisão, acho que essa revisão vai começar, já está começando, mas acho que essa concretização e essa mudança em larga escala vai levar um tempo. Mas eu acho que uma coisa que já está muito eminente, as pessoas cada vez mais estão conscientes, é com a questão humanitária, né? Então hoje, com a comunicação, com o acesso à informação, a gente já tem um conceito de ajudar o outro, independente dele ser nosso irmão nacional. Então, cada vez mais as pessoas ajudam movimentos ou projetos na África. A gente entende que outros lugares podem precisar mais do que a gente é convidado a olhar mais para fora da nossa casinha, né, da nossa caixinha, entender que tem vários projetos disseminadores e que ajudam e que tem uma super relevância social. E eu acho que cada vez mais a política, a questão social vai se tornar primordial, né? Eu acho que o coronavírus nos convida a isso, a gente entender que o modelo econômico e toda essa revisão, todas essas questões que estão sendo faladas, é fundamental a gente olhar para o outro, a gente entender que a realidade nas periferias, por exemplo, são muito diferentes das nossas, então que aquelas pessoas têm outras necessidades e como que a gente pode ajudá-las. Tá? Outro ponto importante da era de Aquário é o chakra do coração. A gente tem vários chakras que são pontos energéticos e o chakra do coração é o que vai ficar mais, é o que vai nos guiar nessa era. Ele é o emocional, é a gente entender, a gente quebrar a barreira do ego, né, que a gente ainda está muito preso na relação do ter para ser reconhecido e a gente está indo para a relação do ser. Então importa o que a gente importa o que a gente prega, importa o exemplo que a gente dá e esse exemplo a gente só consegue melhorar quando a gente faz essa transformação interior. Então, para fechar, o que eu queria dizer aqui, primeiro, calma, eu acho que é um processo de olhar para dentro, de profundidade, da gente se reconectar com o divino, é um convite para toda essa era de Aquários, que é uma era dura cerca de 2.000 anos. Então, óbvio que não vai ser em 3 meses que a gente vai conseguir se aprofundar e mudar radicalmente quem a gente é. Mas eu acho que é um convite para a gente iniciar esse processo. Então, com muito amor por nós mesmos, com uma conexão com uma coisa maior. Então, se você acredita numa religião, agora a gente tem a Páscoa, então se apega nela, faça as suas orações. Se você gosta da meditação, se permita, faça parte de grupos, se interiorize, emane energias boas. E essa energia de amor, eu acho que o convite que a física quântica me trouxe para minha vida é eu transformando a mim mesma. É o primeiro processo para eu transformar minha casa, para eu transformar minha família, para eu transformar os meus amigos e para eu transformar o mundo. Eu acredito sim, eu até sou uma pessoa da comunicação, então acho que eu tenho todo esse olhar, né, de que a comunicação move fronteiras e move o mundo. Eu acho que o convite que fica aqui é a gente entender, ao invés da gente assumir uma postura muitas vezes de vítima do que está nos acontecendo, seja no coronavírus, seja na vida, a gente vê que a gente é co-criador. Então, que a gente está aqui para fazer alguma coisa diferente e a gente tem todo o poder de transformação, começando do indivíduo para o coletivo. Então, é isso. Eu acho que nós somos seres de luz, nós somos seres de amor e vamos respeitar e emanar o amor ao próximo.